Oi, gente, eu sou a Carol E eu sou a Dili. e esse é o Com Livros Pod. Bom, para o episódio de hoje, a gente vai falar sobre É Assim que Acaba. Finalmente vamos falar sobre ele aqui. E foi indicação do mês, né? Tava quase esquecendo desse detalhe. Sim, é indicação do mês, que deveria ter sido lida mês passado, mas não foi. Então A gente vai atrasou um ficar, pouco o cronograma. é, vai ficar para esse mês então, né? O que significa que esse mês tá pago, olha só. Pois é, agora só em agosto. Exatamente. E, bom, temos muito que falar sobre esse livro. Demais. E a Carol vai ler a sinopse pra gente. Em É Assim que Acaba, Colin Hoover nos apresenta Lily, uma jovem que se mudou de uma cidadezinha do Maine para Boston. Se formou em marketing e abriu a sua própria floricultura. E é em um dos terraços de Boston que ela conhece Riley. Eu sempre confundo. Você lembra da pronúncia? Ryle. Isso, Ryle. É porque eu fiquei com Riley na cabeça porque a gente tinha comentado mais cedo. Sim. Um neurocirurgião confiante, teimoso e talvez até um pouco arrogante, com uma grande aversão a relacionamentos, mas que se sente muito atraído por ela. Quando os dois se apaixonam, Lily se vê no meio de um relacionamento turbulento que não é o que ela esperava. Mas será que ela conseguirá enxergar isso, por mais doloroso que seja? É Assim que Acaba é uma narrativa poderosa sobre a força necessária para fazer as escolhas certas nas situações mais difíceis. Considerada a obra mais pessoal de Hoover, o livro aborda sem medo alguns tabus da sociedade para explorar a complexidade das relações tóxicas e como o amor e o abuso muitas vezes coexistem em uma confusão de sentimentos. Bom, eu acho que antes de eu ler um pouco sobre a autora, queria dizer que eu comecei esse livro sem saber nada, praticamente nada dele. E mas uma coisa eu sabia, eu ia odiar a cada segundo. Nós duas. Ainda bem que a nossa opinião bate muito. E aí, o que acontece? Vai ter spoilers, tá? E aí o que acontece? Eu tinha visto alguns vídeos no TikTok de pessoas falando que tinham se decepcionado, né, com o Ryle, porque tinham se apaixonado por ele. E, gente, eu não sei como a pessoa se apaixona por ele, porque dá pra ver que ele é um babaca desde o começo. Tipo, no momento que ele Uhum. aparece chutando cadeira, você já sabe. Red flag, red flag, red flag. Isso Então, de pessoas ficarem descontando a raiva em objeto, batendo em parede, batendo em cadeira, é um alerta. uhum, sim. Inclusive, você conhece alguém e a pessoa fala: ai, às vezes eu bato numa parede pra descontar minha raiva. O quê? Eu saio correndo imediatamente, dá licença. Com certeza. Enfim, eu vou ler um pouquinho sobre a autora, que eu ainda tenho muito que falar, né? Sobre o livro. Colin Hoover é um fenômeno editorial, best-seller, um do New York Times e a autora mais vendida do Brasil, com 2 milhões de livros vendidos no país. Em 2015, Colin e sua família fundaram o The Bookworm Box, um programa sem fins lucrativos. Colin viveu no Texas com o marido e os 3 filhos. Para mais informações, acesse colinhoover.com. Gente, essa mulher é louca? Com todo respeito. Com todo respeito mesmo. Tipo, eu acho que
É assim que acaba inspirado em alguma coisa dela. Eu acho que é assim que acaba, não é? Que é o que foi inspirado em alguma coisa da vida dela. Eu acho que é, eu ouvi algo parecido com isso. É, que tinha algum livro dela que era inspirado na vida dela e não sei o que. Realmente. Se foi inspirada, eu sinto muito por ela, porque, sinceramente, não dá pra entender. Não dá pra entender mesmo. Assim, o livro tem pontos positivos? Alguns. O livro tem pontos negativos? Muitos. Não é equilibrado. A começar que, nas primeiras páginas, a gente descobre que a Lily teve um caso com um mendigo. O que me deixou em choque. E a Sim. Carol também. Aí depois a gente vai descobrindo, né, que esse mendigo era o Atlas. Então a gente já pode dar aí uma colher de chá. Mas, tipo assim, uma coisa que eu percebi no livro é que ninguém toma banho. Sim, verdade. Ninguém toma banho. Você não vê a pessoa, tipo, falando assim, ah, vou ali no banheiro, vou tomar uma ducha, não sei o que. Não. Não tem isso. Inclusive, a gente tem um médico que não toma banho. Nossa, nem me lembro. O cara chega do hospital com a mesma roupa e deita na cama. É fim de carreira, tá? Isso é fim de carreira. E, bom, e ele com o uniforme do hospital, ali deitado na cama, bem pleno, passando trocentas doenças ali pra cama. Tá. Eu acho que a cepa da Covid se originou lá. Eu não Sério, duvido. eu juro, tenho certeza absoluta. Gente, é muito nojento essas partes. O pior é que eles fazem coisas juntos sem tomar banho. Pois é, Eu estadunidense é fiquei com muito muito estranho. nojo dos hots. Eu também, aliás, eu não gostei não, de nenhum hot desse livro. Tá vendo? Foi, Eu e foi a Carol, a realmente gente tem, super desnecessário. eu e a Carol, nós somos muito críticas de hot, porque a gente já leu vários. Então a gente sabe do que a gente tá falando, tá? Não é brincadeirinha isso aqui é coisa séria, é uma análise. Mas enfim, A minha mãe descobrindo minhas leituras pelo podcast. misericórdia. É, tópico trancado. Falando nisso, o livro ele tem classificação indicativa para 16 anos, mas ele ficou tão famosinho que tem várias crianças, vários adolescentes lendo, tipo assim, galera, vocês estão destruindo a vida de vocês. Isso aqui é gatilho atrás de gatilho. Não tem aviso de gatilho. Isso é mais uma crítica que eu tenho Uhum. que fazer. Pra mim, todo livro que aborda temas assim, ele tem que ter sim um aviso de gatilho. Sim, eu achei muito errado também, porque alguns livros que a gente já leu, né, tinha avisos de gatilho, tipo A Guerra da Papoula, né? E, e é muito errado não colocar ainda mais porque tem adolescente tendo acesso a esse tipo de livro, tem pré-adolescente tendo acesso a isso. E é uma leitura que nem deveria ser a partir dos 16, deveria ser de 18 para cima. Sim, as descrições de violência doméstica são super pesadas. Esse é um assunto que já é bem pesado. E, assim, a abordagem eu desaprovei. Desaprovei Também, e desaprovo. também é um livro muito pesado. Teve momentos que eu tive que parar um pouco de ler, porque não, realmente não é um tipo de leitura que eu gosto e fica desconfortável. Eu, tipo, tinha partes que eu lia e aí eu dava um negócio, sabe? Porque muito pesado e querendo ou não, depois de tantas páginas, porque assim a gente leu super rápido, né? A gente Uhum. leu em poucos dias esse livro, então você
fica muito imerso na história. Então, você sente o sofrimento dos personagens. Então, foi um baque, assim. E toda a transformação do Ryle, que também não foi uma baita transformação assim, né? Porque, como eu disse, a gente já sabia já o que ia vir por aí. Uhum. Mas todos os episódios dele violentos e ela voltando atrás e ela falando que não ia aceitar, mas depois aceitando. E, tipo, gente. E uma coisa que eu gostei, assim, na escrita da autora é que ela realmente convence. Porque ela fala tanto, repete tanto, tanto, tanto que você, às vezes, você acaba se convencendo, né? Uhum. E eu acho que isso é o pior de relacionamento abusivo, porque, tipo, ai. Tanto é que a mãe dela falou nos últimos capítulos, ela fez um discurso lá, falando, ai, você abre demais seus limites, e aí depois quando, tipo, sei lá, às vezes ele te espanca e você fala, ai, eu vou perdoar. E aí depois ele te dá um tapa e você fala, ai, mas não foi tão forte assim. E você acaba pensando que não é o fim do mundo só porque ele te dá um tapa. Mas, gata, claro que é o fim do mundo. Sim. É, Inclusive, eu chorei nessa parte do discurso da mãe dela. sim, foi bem forte essa parte, né? Porque ela ficou com medo da mãe dela convencer ela a continuar no casamento, né? Uhum. Mas a mãe dela não queria aquilo pra ela, né? Na verdade. Não queria ver ela passando pelo que ela passou. Sim, até porque ela sabia mesmo que quanto mais ela se envolvesse, menos ela ia conseguir sair, né? Sim. E eu Era. lembro quando eu li a primeira agressão dele com ela, nossa, eu fiquei muito aflita. Muito, muito aflita. Me deu muito nervosa aquela parte, tive que parar um pouco de ler, porque é muito angustiante. Porque a gente sabia, né, que não seria a primeira vez. Uhum. Aí depois E ele começa a chorar, né, arrependido, pedindo desculpa. sim, e você vê que ela começa a ceder. Sim, o que é pior, né, que deixa a gente mais nervosa, assim, tipo, por que que ela não botou ele pra fora no minuto que ele fez aquilo? Não, ela quis dar uma chance, achando que ele realmente estava arrependido e aquilo não ia se repetir, mas é aquilo. Se a pessoa bater uma, ela vai bater duas, ela vai bater três. Exatamente. Bom, eu acho que a gente podia falar um pouquinho sobre o Atlas e sobre a perfeição dele. Porque ele não tem um defeito, gente. É, ela escreve, né, sobre ele, mas tipo assim, não aparece um defeitinho sobre ele, nada. Exatamente. E assim, cara, você escreveu personagens com tantas camadas, camadas que eu não consigo encontrar no Atlas. Porque assim, eu me apaixonei por ele, com certeza. Me apaixonei por ele. Mas eu senti falta de profundidade no personagem dele. Que eu saiba, é assim que começa, é do ponto de vista dele, né? Então eu acho que eu leria por causa disso, porque eu gostei muito do personagem, eu queria saber mais sobre ele. A gente não ficou sabendo tanto sobre ele, a gente soube que ele era um sem-teto, certo? E que Uhum. ele venceu na vida e tem um restaurante. E que ele é maravilhoso, cozinha super bem, tem amigos da hora e é isso. Sim, é o básico do básico, né, que a gente sabe. Que Uhum. ela escrevia as cartas sobre ele, mas assim, né, sempre elogiando ele, falando sobre o que ele passava, dos cuidados que ela teve com ele, né? Sim, e tipo, não é possível que a pessoa passa por tudo isso e não tem um defeitozinho, sabe, uma falha de personalidade. Exatamente. E
falando em cartas, a gente descobre no começo do livro que a Lily escreve cartas pra Ellen DeGeneres, que é aquela mulher que faz o programa lá de... Ah, ela tem o programa lá nos Estados Unidos, como que é mesmo? E era o Ellen DeGeneres Show, mas já saiu do ar. Já? Assim, se não me engano, já. Bom, que pena, né? Que pena. Não gostava Fico muito muito dela não também. triste. Fico muito triste com a notícia dessa. Quem quiser saber mais, gente, depois pesquisa as polêmicas dela, vocês vão entender. Sim. E em questão de polêmica, a gente tem doutorado, porque se tem uma coisa que a gente procura é fofoca. Ah, é. Mas enfim. E o É bom. Twitter ajuda muito nisso. Uhum. E ela escreve cartas pra Ellen DeGeneres e, tipo, é muito, sei lá. E aí tem umas partes que ela fala da Dory, continue a nadar, e Sim, referências e tal, tal, tal. Tipo assim, eu gosto de referências, gosto. Mas tem hora que começa a ficar meio repetitivo, e foi isso que eu senti no livro. sim, toda hora aquele negócio de continue a nadar. Uhum. Agora, quando eu assistir Procurando Nemo, eu vou lembrar disso. Uhum. E Atlas atencioso. Ela falava um monte de vezes isso daí. Sim, bastante. Tava me dando nos nervos já, porque o Atlas mentiu, né, da namorada dele, que ele não devia ter feito isso. Ela mesmo fala que se ele tivesse falado que tava sozinho, ela ia escolher ele, entendeu? Ela Uhum, ia escolher ele, ela não ia ficar com aquele babaca, mas aí no final ela, ai, mas Atlas é atencioso. pois é, Mana, teria poupado ela de muita coisa se ele tivesse dito a verdade. uhum, total. É, outra coisa que me, me tirava do sério era o Uma Verdade Nua e Crua. Sim, demais. O cara dá um tapa na cara dela, ela. Agora, uma verdade nua e crua. Que vontade de bater minha cabeça na parede. Eram umas partes que eu já revirava os olhos assim, ah não, lá vem esse papo. Não, e o último capítulo, tipo, ele participando da vida dela, é, da gravidez e tal. E ela, ai, eu tô com os hormônios, a flor da pele, não sei o que, eu preciso de um tempo pra, né, pra depois que a Hum, bebê nascer, pra eu pensar direito. Mana, não tenho o que pensar, não. sim, já Não tava tenho o me que pensar. irritando isso, porque ela mantinha aquela certa proximidade com ele e não decidia se queria separação ou não. Exatamente. E, tipo, não é fácil, né? Sair de um relacionamento abusivo. Mas quanto mais você ficar perto da pessoa, menos você vai querer sair. Sim, Porque é óbvio que ele ia fazer tudo certinho, é óbvio que ele ia fazer de tudo pra parecer o homem perfeito, super mudado e tal. Ainda bem que no final ela caiu, caiu em si, né? ainda bem. Porque, assim, como aquilo se enrolou tudo até o último capítulo, eu fiquei com receio do que ia acontecer. Sim. E uma coisa que me incomodou é que eu achei que no final do livro ela ia chamar a polícia, sei lá, mandar prender ele e ela ia terminar com o Atlas, mas não rolou, né? Não rolou. É, eu também fiquei esperando isso, porque o que ele fez com ela foi horrível e ela não pensou em chamar a polícia nem nada. Tipo, ele empurrou ela da escada. Sim, e essa parte, assim, eu lembro quando eu li, eu ainda fiquei muito confusa, porque eu já tinha ouvido falar dessa cena da escada, né? E eu fiquei muito confusa, eu voltei assim, caramba, ele empurrou ela mesmo. Uhum. E eu até fiquei meio.
na dúvida se ele tinha empurrado mesmo, porque depois ele fala, você caiu da escada várias vezes. Uhum. E ele tacando o E celular aí, dela na parede, sério. Eu surtei nossa, nessa hora. Eu surtei. não, já começa errado com o fato de que ele falou aquele negócio de que a capa do celular dela tinha saído. Aí eu pensei, que capa horrorosa é essa que sai com tanta facilidade do celular? Saiu nada. Saiu nada. Duvido que saiu. E fica, aí eu fico Eu- assim, não, não pode ter saído. Ele que deve ter ido lá mexer de propósito. Ai, sei lá, não duvido de nada desse cara. Porque antes fala, né, que ela escutou um baque assim e foi ver o que tinha acontecido. Mas foi muito estranho isso. Tipo assim, o Sim. celular dela podia cair em todos os outros dias, mas caiu justamente nesse. Uhum, exatamente. Muito estranho. E outra coisa que eu fiquei pensando também é sobre a irmã dele, a Alissa. Que, Ah, assim, eu achei tudo muito estranho, porque ela falou, chegou a falar pra Lily, né, que os relacionamentos dele não duravam muito. E aí eu fiquei pensando, será que ela já sabia de algo sobre o comportamento dele? então, eu também fiquei pensando sobre isso. E tanto é que ela falou pra ele contar, né, sobre o irmão Uhum. que ele matou. Mas eu não sei se ela sabia, porque, tipo, quando você é irmã da pessoa, tentando me colocar no lugar dela, quando você é irmã da pessoa, você meio que tenta dar o ar da dúvida. Como que é a expressão? Não lembro. Você, você tenta dar uma. Não é uma chance, você tenta dar o ar da dúvida. Ah, eu não sei como. Não sei, gente, me fugiu as palavras. Mas quando você é irmã da pessoa, você tenta, entendeu? Dar uma colher de chá. Só que aí você acaba fechando seus olhos pra crimes, entendeu? Pra crimes de cadeia, entendeu? Sim, porque até uma coisa que ela falou, né, que ela fala pra Lily que como irmã dele, ela queria que ela perdoasse ele, mas Tipo, como what the amiga, ela não aceitaria esse tipo de coisa. eu fiquei assim em choque com essa fala. Como irmã dele, queria que você perdoasse ele. Mana, você é maluca? Tipo assim, você não. Tive a Eu mesma não, reação. eu não desejo isso nem pra minha pior inimiga, nem pro. Entendeu? Como. Não faz sentido. E outra coisa, o Marshall lá, o marido como que é o nome da menina? É, De quem? da irmã do Ryan. A Alice. Isso. O marido dela é meio babaquinha também, né? Ele tem umas falas bem idiotas. Sim, também percebi. E, bom, outra coisa, a faixa etária dos personagens. Uma coisa que me deixou meio intrigada. Todo mundo na faixa ali dos 20 anos. Aí do nada, aí no começo do livro a gente já sabe que a Alissa tá tentando engravidar, tipo, ali na casa dos 20, tá? Aí depois a Lily também engravida e eu, tipo assim, galera, meio estranho isso, né? Porque assim, com o filme, eu achei muito mais coeso, porque eles estão mais velhos no filme. Que agora vai sair o filme, né, gente? E eu gostei muito do trailer, eu acho que tá bem fiel ao livro. Eu acho que eu vou gostar bastante. Sim. O, e como a gente falou, por motivos cinéfilos, a gente ficou interessado em assistir. Sim, eu amo a Blake Lively, eu acho que ela vai trazer um carisma muito forte pra Lily. E eu adorei, gente, o ator do Atlas, eu achei ele um gato.
Sim, parece que combinou bastante com a descrição do personagem. Uhum. Agora, o ator do Ryan, eu nem consigo imaginar aquele ator sendo violento, e eu acho que isso vai trazer ainda mais carga dramática pro filme. Eu tô muito ansiosa. Sim, também percebi isso. Porque não dá pra associar muito a imagem dele com do personagem. Porque a gente olha assim, né? O ator parece todo legal e tal, e aí interpretando um personagem agressivo. Sim, e eu sempre fico muito ansiosa pra ver filmes, adaptações, entendeu? Então eu tô bastante ansiosa pra ver esse. Vai estrear agora em agosto, né? Eu pensei que era setembro. É? Eu pensei que eu tinha Eu, visto agosto. eu tô na dúvida agora se é agosto ou setembro. Bom, independente, a gente vai estar lá no cinema. Ou no stream mais próximo. É, ou na pirataria. Cinema está muito Vou. caro. Hã? Cinema está muito caro. Pois é, menina, a última vez que eu fui no cinema eu deixei 80 pila. Tá tudo muito caro. Acredita? Acredito que aqui tá na mesma situação. Eu fiquei em choque, porque antigamente eu gastava o quê? R$ 12 no meu ingresso, R$ 15 pipoca e refri. Acabou. Pois é. E quando voltou a pandemia, né, que era R$ 10 o ingresso, todo mundo pagava meio. E assim, nossa, eu lembro. Que momento. E assim, eu tenho cara de criança, né? Então, eu aproveitei a minha meia entrada até o fim e mais, tá? Porque ninguém pedia meu RG e eu entrava com essa cara aqui, ó. Eu entrava com essa cara aqui. Ninguém nem tinha como contestar nada. Não, ninguém falava absolutamente nada. E eu entrava, entendeu? Pagava meus R$ 12 de meia entrada, feliz da vida. Agora, a meia entrada aqui é, sabe quanto? R$ 17. Meu Deus. Aqui, a promoção que eu achei mais barata durante a semana, acho que é R$ 14. Negativo, aqui a inteira é 34 e eu pago inteira agora, né? Porque eu não tenho carteirinha de estudante, porque, spoiler, eu não sou estudante. E o meu irmão, que paga meia, e foi R$ 17. Com pipoca e refri o combo. E o suco dele, né? Que ele não toma refrigerante, deu R$ 80. Isso só pra ir no cinema, né? Só pra ir no cinema assistir divertidamente. Tá tudo muito Valeu a caro, pena, né? muito. Valeu a pena porque o filme é ótimo, mas imagina você vai no cinema e assistir um filme ruim. Uhum. Pois é. Eu me atiro na frente de um carro do estacionamento do shopping. É muito ruim gastar dinheiro com filme ruim. Exatamente. E a gente foi pro tópico Ai, do cinema, esqueci até do que a gente tava falando, era da adaptação, né? isso. Agora eu lembrei. Outra coisa que eu tava lembrando de comentar, né, que a gente tava falando sobre o Riley colocar sempre a carreira dele muito acima, querer ser muito mais do que os outros, né? É que eu lembrei aquela frase da Evelyn Hugo no livro, que ela diz: desconfie de homens que querem muito provar alguma coisa. Uhum, total. E o, Define ele. e o personagem, a personalidade bem parecida do homem do segundo do homem que ela casou, né? Acho que foi o segundo marido dela, né, que agredia ela. Uhum. Sim, e essa frase define ele total, porque ele sempre quer provar que ele é bom no que ele faz e que ele é uma boa pessoa. Tipo,
sempre depois de qualquer briga, ele quer provar que ele estava certo e sempre com psicologia reversa, tipo, eu bati no seu rosto, sim, eu te empurrei, mas olha o que aconteceu com a minha mão, eu tenho uma cirurgia, entendeu? Uhum. Sempre se fazendo de vítima. E eu acho que isso é a Sim. pior coisa que pode acontecer para alguém que sofre violência doméstica, porque você fica se sentindo culpada, e ele, tipo, ele se inocenta, entendeu? Ele se inocenta. Então foi péssimo ler todas essas partes. Sim. E tanto que eu não consegui selecionar nem uma frase, um momento favorito no livro. Aí eu selecionei. Nada. Isso eu não. Então você fala a sua, porque eu não tive nenhuma. Eu selecionei, eu vou falar a minha, é uma fala do Atlas, maravilhoso, sem defeitos. Ele fala assim: no futuro, se por algum milagre você achar que é capaz de se apaixonar de novo, se apaixone por mim. Ele encosta os lábios em minha testa. Você é minha, você ainda é minha pessoa preferida, Lily. Sempre será. Ai, isso foi bonitinho. Eu achava bonitinho isso quando ele falava que ela era a pessoa preferida dele. Ai, sério. Um querido. Um querido que poderia ter mais atitudes. Ai, falando em atitudes, eu amei a surra que ele deu no Ryan no restaurante. Nossa, que delícia. Sim, foi maravilhoso ver esse momento. No trailer Nossa, mostra só um trechinho bem rápido disso. e eu já sei que eu vou amar, eu sei que eu vou pular da cadeira do cinema nessa hora. Sim, vamos estar aplaudindo. Outra coisa que a gente estava esquecendo de comentar é do nome dos personagens, né? Que ninguém tem um nome normal. Ninguém. A Lily Blossom Bloom, tipo assim, eu quase vomitei na hora que ela falou o nome dela. Sim, Ryle Kincaid, tipo assim, só piora. sim. Marshall, Nossa, Atlas por si só. Eu só tava lembrando do mapa. eu também. O nome da filha da Alissa, a versão feminina E do Ryle. Riley, Rayleigh, é? Rayleigh, né? Gente. Só acrescentou E a, mais um e a filha da Lily, Emerson. Emerson. E falaram que nos outros livros da Colin também tem muito isso, dos personagens não ter um nome normal. Péssimo, 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 péssimo. Não, a menina tem. O nome da menina é Emerson. Tipo assim, como assim, cara? Como assim? Como que você tá escrevendo o livro e pensa, tive uma ideia. Eu acho que ela estava pesquisando nomes brasileiros, porque Emerson é um nome muito brasileiro. Eu acho que ela deveria ter colocado, tipo, Alisson, porque aqui no Brasil Alisson é nome de menino. Sim, Então ela deveria ter colocado Alisson, porque aí dava pra aceitar. Porque pra mim Alisson é um nome super feminino. Por exemplo, a Alisson de PLL. sim. E eu acho Mas que Teen Wolf também tinha uma Alice. tem mesmo. Ah, não fala dela, Hum. tópico trancado. Eu tenho um spoiler sobre ela. Seria Ai, mais aceitável realmente esse nome. então. Mas ela quis colocar Emerson e, enfim, fim dos tempos. Se bem que a igreja fala. Não deu pra engolir isso, não. Bom, É, vamos para nossas considerações finais e a nossa nota. você começa. Você joga logo pra mim, né? Então, minha nota foi 2,5. Gente, não é um tipo de leitura pra mim. Eu li o livro o mais rápido que eu pude, porque eu queria acabar logo. Eu não gostei muito só realmente ainda dei 2,5 por causa do Atlas.
Só por isso, porque de restante é uma leitura pesada, tem umas partes que são chatas, e teve momentos que revirei o olho. Enfim, não gostei. Eu dei 3 estrelas pro livro. A maior parte da minha nota também vai pro Atlas, que salvou. Salvou. Se não fosse ele no livro, eu nem teria conseguido terminar. Digo mesmo. Basicamente, todas as partes boas do livro ele tava. E todas as partes que eu salvo no livro também, a Lily não tá com coisa ruim lá. Como é o nome do cara? Ryle. Uhum. Todas as partes boas do livro ele não tava. Inclusive, teve uma parte que ele foi viajar e eu, tipo assim, graças a Deus que ele não tá aqui. A parte das cartas também foi muito interessante. Apesar de serem pra Ellen DeGeneres, eu amei essa parte dos flashbackzinhos que ela tá com o Atlas. Achei muito fofo. Também achei muito interessante a abordagem que a autora fez. Pra não falar que eu só falei mal da autora, vou fazer um pequeno elogio. Gostei muito da abordagem da mãe dela em relação à violência doméstica que ela sofreu para passar as vivências dela para Lily. Achei assim esse capítulo maravilhoso. E também quero fazer um comentário positivo também à personalidade da Lily, porque ela é uma personagem que chorou praticamente o livro inteiro. Essa coitada. E eu tenho certeza que se fosse outra obra, ela não teria chorado tanto. Então, isso é um elogio à humanidade da personagem, porque eu acho que, gente, se você tá passando por isso, óbvio que você vai chorar o dia inteiro, o tempo inteiro. E é uma coisa que eu não vejo muito em outros livros, sabe? Às vezes a personagem tá passando por uma coisa tão horrível e ela não chora, cara. Ela não chora. E se Sim, fosse eu no lugar da personagem, eu tava me debulhando. E é uma coisa que eu vejo que em alguns livros foi criticada. Por exemplo, a reação da Bella. Sim, eu vou falar de Crepúsculo. a gente tem que dar um jeito de enfiar Crepúsculo aqui. Por exemplo, a Bella em Lua Nova, em depressão. E todo mundo, ai, porque Lua Nova é chato, porque a Bella fica em depressão. E, gente, é óbvio que ela vai ficar, entendeu? Em depressão. Uhum. Isso é o que depressivos fazem, isso é o que depressivos fazem. Eles ficam ali. Que as pessoas muitas vezes não entendem que um término de relacionamento se compara ao luto. Uhum, É um luto em vida. exatamente. E uma coisa que eu acho muito difícil de adaptar para literatura, e a Colleen Hoover fez isso muito bem. Então é isso que eu tenho a dizer sobre ela. De resto, só críticas mesmo. Sim, porque pelo menos assim não ficou aquela coisa de a personagem ficar reprimindo o que sentia, como a gente vê em muitos livros. Sim. E, bom, eu acho que é isso. Esse livro foi. Ah, eu achei que eu ia gostar menos. Eu achei que eu ia dar meia estrela pra ele. Também pensei, mas eu Mas, ainda dei 2,5, ainda peguei leve. é, ele não tá na nossa lista de melhores leituras. Não, e a gente ainda tem muito livro ainda pela frente, então. Sim. Bom, no fim do ano vocês vão saber nosso ranking. Talvez ele seja lá no final. Se a gente não ler nada pior, sei lá, todas as suas imperfeições. Não Verity. dá ideia. Não dá ideia. Verity, que tal? Aí chega alguém indicando.
Nossa, não, nem coloque caixinha nenhuma de indicação nesta próxima semana. Bom, gente, então foi isso o episódio de hoje. E. Ah, só um comentário, tá? A gente não gostou do livro, mas talvez você leia e goste. Então, não é tipo assim, não leia esse livro nunca. Eu acho que, com base no que a gente falou aqui, já dá pra saber que o livro tem vários gatilhos. Então, leia por sua conta e risco. E. Bom, é isso. Isso, porque como eu comentei, né, da minha opinião, falei, não é o tipo de leitura para mim, mas pode ser para outras pessoas podem gostar, tanto que o que mais tem é resenha no YouTube com 5 estrelas para ele. Sim, muita gente gosta, a gente não gostou. Mas livro é livro e toda leitura é válida. Isso. A gente quer incentivar a leitura também. De livros Exatamente. bons. Pra gente não foi bom, mas pra você pode ser. É, tem isso, né? Bom, então é isso, gente. Sigam a gente no Spotify, no Instagram e no YouTube com Livros Pod. Avaliem a gente no Spotify com 5 estrelas, por favor. Que mais? Siga a gente no TikTok. Isso, também somos TikTokers. Só eu torcendo por enquanto, né, dona Gili? Tópico trancado. Quando Te eu, quando eu mandei tiver. o, te mandei o efeito lá pra você fazer a brincadeira e você não fez. Cara, quando eu tiver bonita, eu vou fazer. Você acha que eu vou fazer Tem, alguma coisa tem, tem que se montar antes, né? Exatamente. Então, gente, deixem indicações de livros pra gente. Se vocês indicarem outro livro da Colin, a gente pensa no caso sobre ele. A gente leu esse, então. Uhum. Eu vou deixar aí. Podem indicar aqui no Spotify e lá no Instagram também. A gente fica de olho sempre por lá. Sim. Então, E deem um feedback. um beijo e até o próximo episódio. Beijos.